No último século da Terra-média, nas profundezas das Montanhas Cinzentas, o terrível dragão Smaug despertava do seu sono em busca de ouro e destruição. Os rumores sobre a vasta riqueza acumulada pelos anões de Ereborn ecoavam pelas montanhas, despertando nele uma ganância insaciável pela magnífica fortuna dos anões. O maior e mais poderoso dragão que já existiu durante a Terceira Era voou em direção à Montanha Solitária com um único objetivo em sua mente: morte. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar a verdadeira história de Smaug, o último dos grandes dragões. O momento que marcaria Smaug na história da Terra-média veio muitos anos após o seu nascimento, embora nós não sabemos exatamente quando ele nasceu. Em 2770 da Terceira Era, Smaug atacou o reino de Ereborn e tomou a Montanha Solitária para si. Smaug havia chegado. Naquela época, Ereborn era um próspero reino anão e tinha ficado conhecido por suas vastas riquezas em ouro e joias. E a fama dessas riquezas se espalhou e atraiu Smaug como um imã. Smaug chegou durante a noite e, como um furacão, ele atacou Ereborn, pegando todos de surpresa. Ele destruiu a cidade do vale aos pés da montanha e massacrou muitos anões e homens. Depois desse ataque, Smaug voltou a sua atenção para a Montanha Solitária, matando quem se atrevesse a cruzar o seu caminho. Então ele se estabeleceu na câmara mais profunda, onde os anões guardavam o seu tesouro. E lá, Smaug adormeceu. O rei anão Tror e o seu filho Thrain conseguiram escapar desse ataque de Smaug e fugiram por uma porta secreta no fundo da montanha. E Thorin, que tinha apenas 24 anos na época, não estava presente durante o ataque e também conseguiu escapar. Smaug se apropriou da montanha e do tesouro dos anões, e a região de Ereborn, devastada pelo dragão, passou a ser conhecida como a Desolação de Smaug. Os anões de Ereborn vaguearam pelas terras selvagens. Um povo poderoso, agora derrotado. Por mais de 170 anos, Smaug permaneceu próximo do seu tesouro roubado e saía apenas para buscar alimento. Ele saía pelo grande portão da montanha e ia até Dale para se alimentar dos habitantes dali. Esse período resultou em um fenômeno conhecido como a Doença do Dragão, que afetava o ouro dos anões de maneira enigmática, especialmente quando um dragão repousava sobre ele por longos períodos. Outra coisa que o ouro da montanha fez com Smaug foi tornar ele diferente de todos os outros dragões. No geral, os dragões possuíam escamas muito resistentes, mais duras do que armaduras, mas na parte inferior do corpo eles eram extremamente vulneráveis. Se eles tivessem escamas grossas pelo corpo inteiro, inclusive na parte de baixo, isso atrapalharia muito a sua locomoção e dificultaria até mesmo eles andarem. E Smaug não era uma exceção a essa regra, mas no caso de Smaug, uma coisa muito peculiar aconteceu. Como ele ficou tanto tempo deitado sobre o ouro e as pedras preciosas dos anões, esses tesouros acabaram cravando em sua barriga e formando uma espécie de armadura de pedras preciosas. Então ele se tornou um dragão diferente dos demais, possuindo uma proteção que nenhum outro dragão jamais possuiu antes, e pode ter certeza que ele se gabava muito por isso. Meus dentes são espadas. Minhas garras são lanças.
Durante o tempo em que Smaug permanecia adormecido na Montanha Solitária, o anão Thorin e a sua companhia buscavam desesperadamente recuperar o seu antigo lar. E com a ajuda do mago Gandalf, em outubro de 2941 da Terceira Era, eles finalmente alcançaram as profundezas de Erebor, com o objetivo de se vingarem de Smaug e voltarem para sua casa. O hobbit Bilbo Bolseiro, o ladrão contratado para participar da expedição, entra na Montanha Solitária com coragem pela primeira vez e lá dentro ele se depara com o grande tesouro dos anões e com Smaug adormecido. Depois de recuperar o fôlego, Bilbo resolve sair dali imediatamente e, para provar para os anões que ele havia de fato entrado no Salão do Tesouro e retornado com vida, ele agarrou uma grande taça de 2 alças e levou com ele para usar como prova. Mas Smaug começou a ter sonhos inquietos, digamos assim. E quando os anões viram a taça trazida por Bilbo, eles ficaram extremamente surpresos e felizes que ele tivesse conseguido acessar o Salão dos Tesouros e voltado vivo para contar a história. Mas a alegria logo se tornou pânico quando todos ouviram um estrondo ensurdecedor dentro da montanha. Era o dragão. O que foi isso? Terremoto? A causa da perturbação do sono de Smaug, como era de se esperar, foi a taça roubada. Bilbo tinha pensado que um dragão não teria muito uso para toda aquela riqueza e pegar apenas uma pequena taça não faria diferença. Mas o que o hobbit não sabia era que os dragões geralmente conhecem cada peça que eles possuem, especialmente depois de tê-las por tanto tempo. E Smaug não era uma exceção. Depois de um período de calmaria, Bilbo entra novamente na Montanha Solitária. Mas dessa vez, ele acabou despertando Smaug, que estava apenas cochilando. Então Bilbo e Smaug começam a conversar, e na tentativa de se vanglorizar diante do Hobbit e mostrar que ele era diferente de todos os outros dragões que já existiram, Smaug decidiu exibir suas escamas de pedras preciosas, dizendo que ele era protegido tanto em cima quanto embaixo, com escamas de ferro e ouro que nenhuma lâmina jamais poderia perfurar. Nenhuma espada pode perfurar! E Bilbo, apesar de ficar impressionado, notou uma área vulnerável no peito exposto. E internamente ele pensou: velho tolo, há um pedaço descoberto como um caracol fora da casca. E depois de ver isso, seu único pensamento foi escapar dali o mais rápido possível. Depois de fugir, Bilbo conta para Thorin e os outros anões sobre essa fraqueza de Smaug. Mas antes que eles pudessem agir, o dragão, furioso com essa invasão dos anões, voou em direção à cidade do lago, que ele culpava por abrigar os intrusos, e então ele ateou fogo em tudo e em todos. O ataque de Smaug à cidade foi devastador, mas um arqueiro chamado Bard, descendente dos senhores de Dale, soube da fraqueza do dragão através de um tordo, um pássaro mágico que tinha ouvido a conversa entre Bilbo e os anões. Quem é você que se coloca contra mim?
Então, armado com uma flecha negra, uma herança da sua família, Bard mirou no ponto vulnerável de Smaug do lado esquerdo do peito e disparou. A flecha atingiu o alvo e Smaug caiu, morto nas águas do Lago Comprido. Seu corpo em chamas iluminou a noite e o rugido da sua morte ecoou pelas montanhas, marcando o fim do último dos grandes dragões. O quão forte e poderoso é o dragão Smaug e o que teria acontecido se ele tivesse sobrevivido à Guerra do Anel? Smaug não era apenas um dragão comum. Em O Hobbit, ele é descrito como Smaug o Grande e o seu poder é mostrado como algo incrível. Dentro daquela história, ele é praticamente invencível. Afinal, não é qualquer um que consegue sozinho destruir o reino dos anões em Erebor e a próspera cidade de Dale. Por gerações, ninguém ousou se aproximar da Montanha Solitária, mesmo sabendo da gigantesca fortuna guardada por ele. A lenda de Smaug foi tão impactante que levou a Cidade do Lago a ser construída sobre um lago só para dificultar possíveis ataques. O medo que ele provocava era tão grande que nem mesmo Thorin, escudo de carvalho, encontrou facilmente aliados dispostos a ajudá-lo na sua jornada para recuperar Erebor. E quando Bilbo encontrou Smaug, a sua estratégia foi claramente apelar para o ego do dragão. Ele o chamou de o Smaug, o presunçoso, o magnífico, o poderoso, tentando bajular ele. Mas os anões que conheciam o lado destrutivo da fera tinham outros nomes para ele, como Smaug, o Terrível. Ele era visto por todos como uma mistura de temor e de admiração. E apesar de todo esse poder, o Smaug foi derrotado de uma forma aparentemente simples, com uma única flecha. No livro, Bard, o Arqueiro, usou uma flecha negra especial feita há muitos séculos atrás pelos anões de Erebor. Essa flecha tinha uma história única. Ela nunca falhava e sempre era recuperada depois de ser usada, sendo passada de geração em geração até chegar em Bard. Foi com ela que ele acertou a única fraqueza de Smaug, uma cavidade no peito esquerdo que o próprio Bilbo tinha percebido durante a sua conversa com o dragão. Só que essa vitória não foi apenas uma questão de sorte ou de habilidade de Bard. A forma como a flecha era descrita, ligada ao destino e ao retorno do verdadeiro rei sob a montanha, sugere que tinha algo mais acontecendo. Tolkien, mesmo sem detalhar explicitamente esses elementos místicos, deixa claro que a derrota de Smaug foi algo maior que uma simples coincidência. Agora vamos imaginar por um minuto o que teria acontecido se Smaug tivesse sobrevivido até a Guerra do Anel. Sem dúvidas, ele teria sido uma ameaça imensa. Sauron já tinha domínio sobre várias forças malignas, então provavelmente ele tentaria recrutar o dragão. E o Smaug, com o seu poder de destruição, seria um triunfo devastador em qualquer batalha. Só que ao mesmo tempo, o Smaug era arrogante e não gostava de ser controlado. Então é difícil imaginar ele se tornando um subordinado direto do Sauron. Ele talvez agisse como um aliado temporário apenas enquanto fosse vantajoso para ele. De qualquer forma, uma coisa é certa: a sua presença mudaria completamente os rumos da história. Smaug não era apenas uma criatura poderosa, ele era um símbolo de medo e de destruição.
marcado para ser um dos maiores desafios da Terra-média. E ele mesmo sabia disso e ainda fazia questão de lembrar os outros. Por exemplo, durante a sua conversa com o Bilbo, ele não economizava nas palavras para se vangloriar. Eu mato onde quero e ninguém ousa me desafiar. Eu derrotei os guerreiros de antigamente e hoje não há nada como eles. Naquela época eu era jovem e inexperiente, mas agora sou velho e muito mais forte. E ele também se descrevia como uma arma ambulante. Minha armadura é mais resistente que 10 escudos. Meus dentes são espadas, minhas garras são lanças. O impacto da minha cauda é como um raio. Meu voo é um furacão e meu sopro a morte. E vamos combinar que Smaug tinha sim motivos para tanto orgulho. A sua força era de outro nível e ele era praticamente impenetrável, coberto de escamas duras como ferro e adornadas com pedras preciosas que serviam como uma armadura natural. Nada parecia capaz de machucar ele. No breve momento em que Smaug entra em ação durante o seu ataque à Cidade do Lago, nós vemos o quanto ele é devastador. Bastaram alguns sopros de fogo e golpes da sua cauda para transformar a cidade em cinzas. Nenhuma arma convencional foi capaz de ferir ele. Só que mesmo com todo esse poder, o Smaug tinha um ponto fraco, uma pequena cavidade em seu peito. Se o Bilbo não tivesse notado isso durante a sua visita ao dragão, e se o Tordo não tivesse escutado o Bilbo contar aos anões sobre essa fraqueza, o Smaug talvez nunca teria sido derrotado. Além de que o Bard só conseguiu abater ele graças à Flecha Negra. Mas além da força bruta, o Smaug era extremamente inteligente. Durante a sua conversa com o Bilbo, ele foi capaz de captar nas entrelinhas informações importantes sobre o retorno dos anões e o envolvimento da Cidade do Lago. E além disso, o seu olfato era impressionante. Ele sabia quando algo em sua horda estava fora do lugar, como quando ele percebeu que uma taça havia sido roubada. E a sua voz e o seu olhar hipnóticos também tornavam ele ainda mais perigoso, capazes de subjugar mentalmente aqueles que o encaravam. Para entender melhor o real impacto que Smaug poderia ter se ele continuasse vivo, vamos analisar as ações do próprio Gandalf no andamento da história. O Gandalf não apoiou o Thorin apenas por amizade ou para ajudar os anões a recuperarem a sua terra natal. Ele tinha um motivo maior: o perigo que Smaug representava em uma possível aliança com o Sauron. O Gandalf acreditava que Sauron pretendia usar Smaug para dominar o norte da Terra-média, recuperando passagens estratégicas nas montanhas e terras antigas, como Angmar. Ele também via o dragão como uma ameaça direta a locais importantes como Valfenda e Lothlórien. Mesmo sendo protegidos pelo Elrond e pela Galadriel, esses lugares não eram imunes. O Gandalf chegou a dizer que o fogo do Smaug seria devastador contra os elfos da floresta de Lothlórien. Eles seriam altamente vulneráveis a ataques aéreos, ou seja, a força de Smaug poderia facilmente superar a magia dos Anéis de Poder de Elrond e de Galadriel. Por isso, eliminar Smaug era essencial para enfraquecer qualquer plano de Sauron no norte. Sem o dragão, a resistência ao Senhor do Escuro teria mais chances de sucesso. Mas graças a Deus, ou melhor, graças a Eru, Smaug foi derrotado. Mas a queda de Smaug não foi apenas a derrota de um dragão. Foi um evento que mudou o equilíbrio de poder no norte da Terra-média. Ao eliminar Smaug, Gandalf sabia que os humanos daquela região ficariam livres do medo constante de ataque de dragões, o que transformaria drasticamente a situação geopolítica local.
Simplificando, para Gandalf, Smaug estar vivo ou morto era determinante para o rumo da guerra no norte durante a Guerra do Anel. Mas se Smaug era tão poderoso e estrategicamente importante, como que o Gandalf esperava que o Thorin e a sua pequena companhia conseguissem derrotá-lo? Não parecia nada provável. E de fato, o próprio Gandalf admitiu que no início da busca por Erebor, Thorin não tinha esperanças reais de matar o dragão. Não havia planos concretos para enfrentar o Smaug. Só que o Gandalf confiava em algo mais sutil e poderoso, digamos assim. A presença de Bilbo Bolseiro. Ele acreditava que se Bilbo participasse da missão, eles teriam sucesso. Se não, falhariam. Essa confiança de Gandalf vinha da sua habilidade peculiar de prever o futuro, mesmo que de forma vaga. Em várias ocasiões, essa intuição foi crucial e, nesse caso, estava novamente certa. Bom, Smaug era indiscutivelmente a maior força da região norte da Terra-média na sua época. E mesmo que ele estivesse um nível abaixo dos Maiar em termos de poder bruto, ele era tratado por Sauron de forma diferente dos demais aliados. Smaug não era um servo subordinado como os Nazgûl, mas sim um aliado natural, alguém que compartilhava objetivos similares com Sauron. A relação entre eles era menos como a de mestre e escravo e mais como a de parceiros com interesses alinhados. Smaug não estava sob o controle direto de Sauron, mas a presença e a força dele poderiam ser usadas de maneira devastadora para avançar com os planos do Senhor do Escuro. E o Gandalf sabia disso, e foi exatamente por isso que ele apoiou a missão de Thorin. Eliminar Smaug era essencial para impedir que o dragão fosse usado contra as forças livres. E mais tarde, o Gandalf conta para Frodo que depois da morte de Smaug ainda existiam dragões na Terra-média, mas nenhum tão poderoso quanto ele. Smaug foi o último dos grandes dragões, mas certamente não o maior da história. Antes dele existiam dragões ainda mais temíveis, criados por Morgoth durante a Primeira Era. O primeiro deles foi Glaurung, o pai dos dragões. Ele não tinha asas, mas era um verdadeiro terror no campo de batalha. Glaurung era capaz de enfrentar exércitos inteiros sozinho, e a sua magia era poderosa, capaz de apagar memórias e criar mentiras hipnóticas. Ele desempenhou um papel crucial na tragédia dos filhos de Húrin, causando um sofrimento imensurável. Outro dragão lendário foi Ancalagon, o Negro. Ele foi criado por Morgoth e era um dragão alado. As suas chamas eram mais quentes e mais destrutivas do que as de qualquer outro dragão. O seu tamanho era colossal. Quando ele caiu, a sua ruína destruiu 3 montanhas. Isso nos dá uma ideia do quão imenso e devastador ele era. Então, o Smaug pode não ter sido tão grande quanto Ancalagon ou tão místico quanto Glaurung, mas ainda assim era vasto. O próprio Tolkien admitiu que a ilustração de Smaug na capa de O Hobbit não fazia jus ao seu verdadeiro tamanho, já que mostrava Bilbo grande demais em comparação com o dragão. Nos textos de O Hobbit, nós somos informados que as asas de Smaug eram imensuráveis e o seu apetite era gigantesco. Ele devorou 6 pôneis de uma vez só. Isso nos dá uma noção do tamanho das suas mandíbulas e do seu estômago. Mesmo que ele não fosse o maior dos dragões, o Smaug era temido e respeitado pela sua inteligência, destrutividade e a sua presença imponente. Então, a queda de Smaug foi sim um divisor de águas. Sem ele, o Sauron perdeu uma peça-chave que poderia ter mudado o curso da Guerra do Anel.
Além de que a derrota dele abriu o caminho para que os humanos e anões do norte se reerguessem e pudessem resistir às forças do Senhor do Escuro. Mais do que um dragão, Smaug era uma força que moldava o destino da Terra-média, tanto em vida quanto em morte. Mas mesmo uma criatura tão poderosa assim tinha as suas fraquezas. Fisicamente, Smaug tinha um único ponto fraco, uma pequena área desprotegida na sua barriga, onde a sua armadura de pedras preciosas não cobria. Inteligente como ele era, ele sabia muito bem da vulnerabilidade da sua barriga e passou séculos deitado sobre o seu tesouro, pressionando as pedras preciosas em sua pele para tentar formar uma nova armadura reluzente e tampar o seu ponto desprotegido. Só que a sua verdadeira fraqueza não era física, mas sim emocional. Era o seu orgulho. Quando Bilbo Bolseiro o provocou, sugerindo que até ele poderia ter falhas, Smaug não resistiu. Ele, lisonjeado pelas palavras astutas de Bilbo, revelou a sua barriga protegida por pedras preciosas e acabou sem querer mostrando a lacuna na sua armadura. Essa informação foi passada para Bard, que usou seu conhecimento para derrubar o dragão com uma única flecha certeira. E o Smaug, o grande e temido dragão, caiu, vítima da sua própria arrogância. Ele caiu, eu vi. Ele morreu. E se Gandalf resolvesse enfrentar o dragão Smaug sozinho? Gandalf deve ter matado centenas de dragões na época dele. Quantos dragões você matou? Será que ele teria alguma chance? Ou seria queimado antes mesmo de levantar o cajado? Gandalf foi essencial para que a Sociedade do Anel tivesse alguma chance de completar a missão. Se ele não tivesse ficado para trás e se sacrificado na luta contra o Balrog em Moria, a jornada teria acabado ali mesmo. Nem juntando todos os outros, o Boromir, o Aragorn, o Gimli, o Legolas, ninguém ali conseguiria enfrentar aquele Balrog sozinho. Mas a história de Gandalf na Terra-média começa muito antes disso. Ele já tinha participado de outras aventuras, como aquela contra o dragão Smaug lá na Montanha Solitária. Pensando nisso, é normal que surja a dúvida: será que o Gandalf conseguiria vencer o dragão numa luta 1 contra 1, do mesmo jeito que ele fez com o Balrog? Primeiro, nós temos que lembrar que o Balrog não é qualquer criatura. Ele é um ser espiritual da mesma categoria que o próprio Sauron. E para você ter uma ideia do nível dele, não existe nenhum personagem nas histórias de Tolkien que tenha enfrentado um Balrog e saído vivo para contar história. Mesmo os que conseguiram matar um, acabaram morrendo depois por causa dos ferimentos. Isso aconteceu com o próprio Gandalf, com Glorfindel, com Fëanor e até com Ecthelion. Agora, voltando à pergunta principal. Se Gandalf derrotou um Balrog, que tecnicamente é mais forte que o Smaug, isso quer dizer que ele também venceria o dragão? A coisa não é tão simples assim. Primeiro porque Gandalf não é imune ao fogo. Se ele fosse encarar o dragão de frente, poderia acabar virando churrasquinho. E tem outro ponto importante. O Gandalf que tá ali na Terra-média não é o espírito dele puro e poderoso, o Olorin. Ele veio com os poderes limitados, preso num corpo de velho. Isso significa que ele podia morrer como qualquer outro. No livro Hobbit, por exemplo, dá pra ver que o corpo dele era frágil. Quando ele, Bilbo e os anões são cercados pelos wargs e precisam subir nas árvores, o texto mostra que Gandalf ficou com muito medo de verdade. Não era exagero. Ele sabia que se os orcs chegassem ali e subissem nas árvores ou derrubassem tudo, eles não teriam chance. Os wargs não estavam nem um pouco dispostos a deixarem eles escaparem.
E Gandalf ficou tenso porque, mesmo sendo um mago, ele sabia que um grupo de orcs ou lobos poderia muito bem matar seu corpo humano. Ou seja, o espírito do Gandalf pode até ser imortal, mas o corpo dele não é. Ele envelhece e morre como qualquer pessoa comum. Então, no fim das contas, mesmo ele tendo vencido Balrog, que era um ser muito mais poderoso do que o Smaug, isso não quer dizer que ele venceria o dragão em uma luta direta. O fogo seria um problema sério para ele, e a condição física de Gandalf na Terra-média era cheia de limitações. No livro Contos Inacabados, é explicado que os magos envelhecem bem devagar, mas ainda assim envelhecem. Ou seja, mesmo sendo poderosos, o corpo deles não era invencível. Se o corpo do Gandalf fosse realmente forte, ele sairia no meio de uma multidão de orcs sem medo nenhum de se machucar, mas não é o caso. Se ele já estava com medo dos lobos, imagina de um dragão. E tem também mais uma coisa que temos que levar em consideração. Quando Gandalf enfrentou o Balrog, aquilo não foi uma escolha tranquila que ele pensou com calma. Foi na base do desespero. E tem vários fatores que ajudaram ele a vencer essa luta que muita gente esquece. Um detalhe importante é que os dois caíram na água, o que apagou as chamas do Balrog. No livro As Duas Torres, o próprio Gandalf conta assim: caí por muito tempo e ele caiu comigo. O fogo dele me envolvia. Eu estava me queimando. Então mergulhamos em águas profundas e tudo ficou escuro. Ele ainda estava comigo. Seu fogo estava apagado. Mas agora ele era um ser de lodo mais forte que uma cobra que tenta te esmagar. Então, como Balrog é uma criatura formada em boa parte por fogo, cair na água acabou deixando ele mais fraco. Outro ponto a favor do Gandalf é que o Balrog não voa. Isso facilitou as coisas na hora de atacá-lo. Mas e se no lugar do Balrog o inimigo fosse o dragão Smaug? Como seria uma luta entre os dois, sozinhos num campo aberto? Para resumir para vocês, o Smaug ganharia fácil. Sem nem precisar chegar perto, ele poderia simplesmente voar e tacar fogo de longe até transformar o Gandalf em carvão. O Smaug é praticamente um tanque de guerra com asas. Qualquer feitiço que Gandalf tentasse usar à distância provavelmente não faria muito efeito. E se rolasse uma troca de ataques diretos, seria pior ainda para o mago. Ele tá no chão com um corpo frágil e o dragão tá lá em cima voando e lançando fogo. Resumindo, já era. Mas é claro que o Gandalf nunca ia ser burro de partir para cima do dragão desse jeito. Mesmo na luta contra o Balrog, que conhecia muito melhor as cavernas de Moria do que ele, o Gandalf foi esperto. Usou o terreno ao seu favor, se escondeu em fendas estreitas e se aproveitou do seu tamanho menor para escapar dos golpes e até recuperar o fôlego. Isso sem contar as criaturas sem nome que viviam lá embaixo, que ele teve que evitar. E tem mais uma coisa que muita gente esquece, mas que pesa muito: a inteligência. Nunca subestime a inteligência de Gandalf. No Silmarillion, é dito que Gandalf era o mais sábio de todos os Maiar, e foi exatamente por causa dessa sabedoria que os Valar escolheram ele para ir para a Terra-média, mesmo ele não querendo ir de jeito nenhum. Gandalf não era qualquer um. Ele era considerado o mais sábio entre todos os Maiar. Então, dá para imaginar que se algum dia ele decidisse enfrentar o dragão Smaug sozinho, ele jamais faria isso sem um plano bem pensado. Então vamos imaginar esse cenário. O Smaug tá lá adormecido dentro da montanha e o Gandalf decide atacar ele do nada. Isso nunca ia acontecer. A última coisa que ele faria seria entrar em Erebor e atacar o dragão. Até porque
Alguns anões já tentaram fazer isso algumas vezes ao longo dos anos e já sabemos o resultado, né? Gandalf nunca agiu assim no impulso. E se for para enfrentar alguém tão poderoso, ele pensaria em cada detalhe antes de agir. A derrota do Sauron é um ótimo exemplo disso. O Gandalf ajudou a derrotar o Senhor do Escuro, não porque ele foi para cima do Sauron para um duelo direto, até porque ele tinha medo do Sauron e poderia sim perder para ele também. Então, em vez disso, ele confiou a missão ao Frodo, que entrou escondido em Mordor para destruir o Um Anel. Enquanto isso, o próprio Gandalf, junto com o Aragorn e vários guerreiros, puxaram a atenção de Sauron para o Portão Negro. Ou seja, Gandalf trabalha com estratégia, não com força bruta. Ele não parte para cima de ninguém e nem usa seus poderes por qualquer coisa. Então vamos deixar claro uma coisa. Só porque o Gandalf venceu um Balrog, que tecnicamente poderia ganhar do Smaug num combate direto, não significa que o Gandalf venceria o dragão também. Pelo contrário, se fosse uma luta direta, sem plano nenhum, o Smaug teria a vantagem. Então o Gandalf só teria chance real contra o dragão se conseguisse atrair ele para uma armadilha, algo que já tivesse pensado com calma e preparado antes. Claro que tudo isso é só uma teoria. Só o próprio Tolkien poderia dizer com certeza quem ganharia essa briga. Mas olhando o cenário com base em tudo que lemos em O Hobbit, onde o Gandalf evita descer de uma árvore para lutar contra um grupo de wargs, a conclusão que a gente tem é essa. E olha que ele nem estava sozinho. Estava junto com vários anões que sabiam lutar muito bem. Mesmo assim, preferiu ficar lá em cima porque sabia do risco. Então, levando tudo isso em consideração, não faz sentido imaginar que ele sairia por aí enfrentando um dragão sozinho. No fim das contas, Gandalf era poderoso sim, mas ele não era invencível. Ele sabia disso e é justamente por isso que agia com tanta sabedoria. Não partia para o confronto direto sem pensar nas consequências, porque entendia que uma decisão errada podia acabar com tudo. A vitória contra o Balrog foi um momento épico, mas aconteceu num cenário bem específico, cheio de fatores que ajudaram. Contra Smaug, a história seria outra. Um dragão que voa, cospe fogo e tem a pele quase impenetrável seria um desafio enorme. E sozinho, sem plano, Gandalf provavelmente não teria chance. Mas se tem uma coisa que o mago sempre teve ao seu favor foi a cabeça fria. Se algum dia ele realmente precisasse lidar com o Smaug, dá para apostar que ele encontraria um jeito. Não com força, mas com inteligência. Aliás, ele encontrou um jeito e tecnicamente acabou vencendo, né? Até porque o Smaug morreu. No fim das contas, em um mundo cheio de monstros e perigos, vencer nem sempre é sobre ser o mais forte. Às vezes é sobre ser o mais esperto. Ele morreu. Smaug está morto. E se o Balrog e o dragão Smaug batalhassem frente a frente, quem será que venceria essa luta? Como você prefere morrer? Imagina aí uma batalha daquelas entre duas criaturas cabulosas do exército de Morgoth. De um lado um dragão, do outro um Balrog. E para não ficar confuso, já vou logo escolhendo os mais conhecidos de cada lado. Smaug representando os dragões e a ruína de Durin, aquele que saiu na mão com o Gandalf pelo lado dos Balrogs. Não pode passar! Gandalf! E antes da gente começar, vale lembrar que muita gente, quando imagina essa briga, logo fala assim: ah, mas o Smaug foi derrotado por um humano, então o Balrog é mais forte. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Vamos pensar direito.
Quem matou o Smaug foi o Bard, é verdade. Só que Bard estava no lugar certo, na hora certa, com a arma certa. Foi tudo um conjunto de coisas que aconteceram ali. Se não fosse aquele momento específico, Bard não ia ter chance nenhuma contra Smaug. Tipo, se o dragão não tivesse deixado aquele pedacinho sem armadura aparecendo, ou se Bard não tivesse conseguido aquela flecha especial, Smaug teria acabado com ele rapidinho. E convenhamos, alguém realmente acha que Bard era mais forte que Smaug? Numa luta franca, sem essas condições todas, Bard viraria só um petisco de dragão. Mas para deixar mais claro ainda, se a gente fosse usar essa lógica de quem venceu quem, seria a mesma coisa que dizer que o Frodo é mais forte que o Sauron, só porque foi o Frodo que conseguiu jogar o Um Anel lá no fogo da Montanha da Perdição. Mas ninguém em sã consciência diria que Frodo ou Gollum são mais poderosos do que Sauron, né? Ali foi o destino, ou sei lá, roteiro ajudando, mas não tem nada a ver com força de verdade. Então vamos deixar essa história de o Smaug perdeu para um humano, então o Balrog é mais forte. Vamos deixar isso de lado. Smaug caiu por um baita acaso. Foi quase um milagre ter dado certo para Bard. Num dia comum, Bard seria só mais uma refeição do dragão sem nem fazer cócegas. Agora vamos imaginar como seria esse confronto. De um lado, Smaug, com dentes e garras que parecem lâminas afiadas. A pele dele é grossa de um jeito que nem flecha nem espada conseguem furar, só sobrando aquele detalhe, um pedacinho da barriga que ficou sem proteção. Do outro lado, temos um Balrog, um demônio do mundo antigo. Um espírito do mal feito de fogo, um dos primeiros espíritos caídos. Ele carrega uma espada e um chicote de fogo. Já que o próprio Tolkien nunca botou esses dois para brigar nos livros, vai na base da imaginação mesmo. Então vamos pensar juntos como isso poderia acontecer. Primeiro, o Balrog estaria firme no chão, já que rola muita dúvida se o Balrog voa ou não. Então vamos deixar ele no chão mesmo. Smaug já é de costume e ia chegar voando, querendo resolver as coisas no estilo dele, jogando fogo pra tudo quanto é lado, bem de cima. Só que aí vem um detalhe. Depois que a fumaça baixasse, Smaug ia reparar que o fogo dele não fez diferença. O Balrog não ia nem sentir, já que ele é praticamente feito de fogo também. Ou seja, enquanto Smaug ficasse só sobrevoando e soltando chamas, não ia mudar nada pro Balrog. E ainda pior, voando ali por cima, Smaug ia ficar mostrando justamente a parte da barriga onde ele tem aquela falha na armadura. Imagina o Balrog pulando e acertando bem ali. Risco grande demais. Para não ficar dando esse mole, Smaug ia ter que pousar. E ele iria querer resolver na mordida, na garra, contando com a força da pele grossa que ele tem. Mas antes de se enfrentarem, Smaug podia tentar outra coisa. Lançar aquele feitiço de medo, tipo paralisar o inimigo só na pressão. Só que aí já não ia adiantar muito. O próprio Tolkien fala que o Balrog já mete muito medo em geral, até nos aliados dele. Então é bem difícil pensar que um bicho desses ia ficar assustado por causa de um dragão, mesmo sendo Smaug. Só para lembrar, esse mesmo Balrog, lá na ponte de Khazad-dûm, foi avisado pelo Gandalf que ele era um dos Maiar, trabalhando para o fogo secreto do próprio Criador. E mesmo assim, o Balrog não se intimidou, foi para cima do Gandalf do mesmo jeito. Então, se nem com isso o Balrog ficou com medo, sair correndo de Smaug seria bem difícil de imaginar. Mas também não é só de um lado, não.
O Balrog também podia tentar botar terror em Smaug, vencer na base do grito, da pressão. Mas do jeito que Smaug é cheio de si, achando que manda em tudo, acostumado a destruir cidades inteiras sozinho, não seria o tipo que ia sair voando de medo só porque viu um Balrog. Ele é do tipo que enfrenta mesmo. Então, resumindo, os dois tentariam usar o medo um contra o outro, mas nenhum dos dois iria cair nessa. E no final, a coisa ia ter que se resolver cara a cara mesmo, na mordida, na garra, na espada e no chicote do Balrog. Então os dois, tanto o dragão quanto o Balrog, iam tentar assustar um ao outro, mas no fim das contas isso não ia funcionar. Aí o jeito seria partir para porrada na luta física. E é aí que entra a experiência de cada um. Esse Balrog, chamado de A Ruína de Durin, é um dos primeiros criados por Morgoth, lá na Primeira Era. Ele não é novo. Para você ter ideia, o Smaug só apareceu bem depois, lá pelo ano 2770 da Terceira Era, ou seja, enquanto Smaug estava começando na vida, esse Balrog já tinha vivido muita coisa. Esse Balrog estava lá em Gondolin, uma cidade dos elfos. Ele sobreviveu aos melhores guerreiros élficos, os mais fortes que já existiram. E mesmo depois da queda de Morgoth, não foi pego pelos Valar, ficou escondido durante milênios. Fora isso, sozinho, ele destruiu um dos maiores reinos dos anões. Matou o Durin, daí vem o nome dele, A Ruína de Durin. Já Smaug não tem essa vivência toda de luta no chão. Ele tá acostumado a chegar voando, tacar fogo em tudo e já era. Quase nunca precisou brigar de frente, cara a cara. E tem mais. Lá na Primeira Era, os Balrogs chegavam até a montar em dragões. Tá escrito no livro A Queda de Gondolin. Naquele momento, 7 dragões de fogo vieram com orcs ao seu lado e Balrogs montados neles, de todos os caminhos, do norte, leste e oeste, buscando a Praça do Rei. Outra coisa que deixa isso claro é que no exército de Morgoth, quem mandava era o Gotomog, o senhor dos Balrogs, e não Ancalagon, que era o maior dragão de todos os tempos. Isso já mostra o respeito que tinham pelos Balrogs. Tá, mas aí alguém pode dizer, mas o Gotomog morreu para Ectelion, que era só um elfo. Mas é o mesmo caso do Smaug morrendo pro Bard, lembra? Foi na sorte, na hora certa, do jeito certo. No livro A Queda de Gondolin, é dito que Ectelion matou o Gotomog no momento de desespero. Perto de uma fonte, a água sempre foi fraqueza dos Balrogs. Agora voltando para essa disputa de dragão contra Balrog. Se a gente for parar para pensar em nomes importantes que caíram nas mãos dos Balrogs, tem um monte. Fëanor, Fingolfin, Ectherion e até o próprio Gandalf. Os Balrogs mataram muita gente grande na história. Agora pensa aí, quais nomes importantes os dragões mataram? O mais conhecido mesmo foi Dain, rei dos anões, e o filho dele, Flor. Fora isso, não tem muita coisa. E tem outro detalhe para fechar, o poder espiritual. No universo de Tolkien, isso faz muita diferença. Por exemplo, os Valar e os Maiar faziam coisas absurdas só usando esse poder. Sauron mesmo usou isso para criar o Um Anel, que ninguém conseguia destruir. Por isso, entre um Balrog e um dragão, o Balrog sai na frente nesse quesito também. Porque Balrog é um espírito caído, um Maiar corrompido. O dragão é forte, mas não tem esse nível de poder espiritual igual o Balrog tem, e isso pesa demais numa luta entre os dois. Para fechar, tem uma citação importante lá no livro A História da Terra-média, o livro dos Contos Perdidos, parte 2. Agora, aqueles dragões são as criaturas mais malignas que Melkor criou.
as mais violentas e também as mais poderosas, tirando só os Balrogs. Ou seja, até o Tolkien deixou claro que os Balrogs eram mais poderosos que os dragões. Somando tudo, tamanho, poder espiritual, experiência, o fato de que o Balrog ter sobrevivido aos elfos Noldor e já ter derrubado vários nomes importantes, fica difícil imaginar Smaug ganhando numa luta dessas. Então, se Smaug pousasse para tentar resolver no corpo a corpo, ia dar muito ruim para ele. No começo, até que ele ia conseguir machucar o Balrog, com as garras, os dentes, usando o peso dele, a envergadura gigante. Não ia ser uma luta muito fácil para o Balrog, mas aos poucos a experiência dele ia pesar. Uma hora o Balrog ia conseguir pular nas costas do Smaug, mirar bem numa das asas e quebrar ela na base da espada, mesmo que isso acabasse destruindo a própria arma no processo. Com uma asa só, o Smaug não ia mais conseguir voar, e aí, aproveitando o momento, o Balrog enrolava aquele chicote no pescoço do dragão, onde Smaug não conseguia reagir direito. Quanto mais o dragão se debatesse tentando se soltar, menos ar ele ia conseguir puxar, até que no final o Smaug ia sufocar. Agora, só para não deixar passar, tem um detalhe curioso lá na história. O Gandalf mandou Thorin escudo de carvalho e a companhia dele junto com o Bilbo para tentar recuperar Erebor, mesmo sabendo que o dragão podia estar lá ainda. Até o Conselho Branco chegou a comentar que podia ser muito perigoso acordar o dragão. Mesmo assim, Gandalf mandou eles acreditando que daria um jeito. Agora pensa comigo, e se no lugar do Smaug quem tivesse dormindo em Erebor fosse o Balrog, a ruína de Durin? Você acha que Gandalf teria coragem de mandar os anões e o Bilbo lá pra dentro do mesmo jeito? Eu acho que não, porque diferente do Smaug, o Balrog é outro nível. Eu não consigo imaginar nenhum cenário onde os anões, Bilbo ou até mesmo a cidade inteira de Dale conseguissem entrar e derrotar um Balrog por conta própria. Com o dragão ainda dava para tentar alguma coisa, mas com o Balrog seria basicamente suicídio. Para reforçar isso, lembra daquela cena em que literalmente um exército de anões ficou do lado de fora dos portões de Khazad-dûm e não teve coragem de entrar, justamente porque o Balrog estava lá dentro? Pela manhã, Thrain estava diante deles. Um de seus olhos fora cegado para sempre, e ele mancava por causa de um ferimento na perna. Mas mesmo assim disse: "Muito bem, conquistamos a vitória. Khazad-dûm é nossa." Mas outro anão respondeu: "Você é o pai do nosso povo, e derramamos o nosso sangue por você, e estamos prontos para fazer isso de novo. Mas não vamos entrar em Khazad-dûm, e você também não deve, pois só eu olhei através da sombra do portão. E além da sombra ainda espera a ruína de Durin. O mundo precisa mudar, e algum outro poder que não é o nosso vai ter que vir aqui antes que o povo de Durin entre de novo lá." E foi assim que, depois de conquistar Khazad-dûm, os anões acabaram se dispersando de novo. Bom, no final das contas, olhando tudo que a gente viu, o tamanho, o poder espiritual, a experiência, a história do Balrog, fica claro que Smaug não teria chance nenhuma contra a ruína de Durin. Mesmo sendo um monstro enorme e poderoso, ele simplesmente não conseguiria vencer essa batalha. Que diabrura é essa? É o Balrog, um demônio do mundo antigo. Mas e você? O que você acha disso tudo? Será que se essa batalha realmente acontecesse, seria dessa forma que eu falei aqui? Ou você pensa diferente de mim?
Me conte aqui nos comentários. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!